Olá, meu nome é Jéssica e eu irei apresentar o meu projeto que se chama Análise de tronco de Cedrela officinus em fragmentos de Mata Atlântica do norte do Paraná. A análise de tronco, ou anatro, é uma técnica que, a partir dos anéis de crescimento, permite construir a trajetória de crescimento do indivíduo, tanto em diâmetro quanto em altura. A anatro ela pode ser realizada de duas formas, a forma completa e a forma parcial. Na parcial, a árvore não precisa ser abatida e a contagem de anéis é feita através de pequenos cilindros de madeira que são retirados do tronco utilizando um instrumento chamado trado de Presler. Enquanto na análise completa, a árvore necessita ser abatida, pois nela ocorre o seccionamento do tronco em fatias ou em discos. Porém, nem todas as espécies são ideais para os estudos da dendrocronologia, pois em muitos casos os anéis não são visíveis. Cedrela officinus, popularmente conhecido como cedro, é uma espécie com fácil visualização dos seus anéis de crescimento por conta deles serem bem delimitados. E nesse estudo foi realizada análise de tronco parcial de 3 indivíduos de cedro amostrados em um fragmento de floresta antropizada. E visando a contribuição para o conhecimento da biologia da espécie, os resultados desse estudo foram comparados ao crescimento de 3 indivíduos de cedro amostrados em fragmento de Mata Atlântica conservada. Os 3 indivíduos de Mata Atlântica conservada foram coletados no Parque Estadual Mata dos Godói, dos quais a anatro completa foi realizada. Esse estudo foi um estudo do ano passado, realizado por mim mesma. No atual estudo, foi levantada a hipótese de que os indivíduos do fragmento de floresta antropizada apresentariam um maior crescimento devido à maior disponibilidade de luz. As amostras do tronco dos 3 indivíduos de cedro foram coletadas próximo ao município de Alvorada do Sul, estado do Paraná, e foi utilizando o trado de Presler. Então, obteve-se as amostras sendo de 2 a 3 por indivíduo, e no dia seguinte essas amostras já foram coladas utilizando cola branca em suportes de madeira. E após essas amostras secarem por 7 dias, elas foram lixadas à mão com lixas de granulometria crescente e marcados os anéis com o auxílio de um lápis e de um microscópio estereoscópio. Após essa marcação ser validada, e com validada eu quero dizer foi conferida em todos os raios, os números dos anéis, elas foram escaneadas utilizando o scanner de mesa. Depois, as imagens foram utilizadas para a mensuração da largura dos anéis no software Image Pro Plus. Foi feita uma regressão linear simples entre a idade e o diâmetro do tronco ao metro de altura, e com a regressão pôde-se avaliar a relação de crescimento entre os indivíduos, e o incremento diametral acumulado também foi determinado, somando-se a largura dos anéis de crescimento de cada raio, e o incremento médio anual, que foi calculado para os 6 indivíduos, e esses valores foram testados com testes estatísticos. Considerando todos os indivíduos, foi possível observar uma forte correlação de crescimento, mesmo os indivíduos do fragmento antropizado sendo mais velhos do que aqueles coletados no Parque Estadual Mata dos Godói. E com base no incremento diametral acumulado, foi possível observar que todos os indivíduos ainda não tiveram o crescimento estabilizado. Os valores indicam que até os 20 anos o crescimento ele foi similar entre os indivíduos, porém após esse período, aqueles coletados no parque tiveram um crescimento menor, e também o indivíduo 3 do fragmento antropizado se distancia dos outros indivíduos do mesmo fragmento, demonstrando um crescimento então mais lento desse indivíduo. Para o cálculo do incremento médio anual, foi padronizada a idade de 15 anos para os indivíduos do fragmento antropizado, para que essa idade fosse mais próxima dos outros indivíduos, e esse cálculo produziu valores numericamente superiores aos valores calculados para os indivíduos do parque. Porém, quando aplicados testes estatísticos para essas diferenças, elas não foram significativas. A hipótese de que os indivíduos do fragmento antropizado apresentariam um maior crescimento foi rejeitada. Recomenda-se a inclusão de novos indivíduos, pois com uma amostra maior, os testes estatísticos serão mais precisos, e apesar de não ter sido produzido um modelo de crescimento para os indivíduos, as relações de crescimento a partir do incremento médio anual e do incremento diametral acumulado trazem informações sobre a espécie. Essa sequência de larguras de anéis que aqui foram obtidas poderiam ser utilizadas para outros estudos, como os de relações clima-crescimento e os de resposta a variações climáticas.